Bom dia a todos, estamos iniciando mais uma análise semanal e para dar início à nossa análise vamos dar uma olhada ao movimento do Ibovespa. Bom, o Ibovespa fez um movimento corretivo essa semana, caindo 2,70 durante a semana. Então, após um bom rally de alta durante o final de julho, o Ibovespa fez 3 semanas ascendentes e finalmente fez uma semana de correção. Podemos ver que o Ibovespa fez um canalzinho de alta, como nós podemos ver aqui, testou 2 vezes a sua linha inferior e 2 vezes a sua linha superior. O Ibovespa fez uma queda, recuou até o topo anterior. Podemos ver que a resistência na casa de 65 mil pontos, 830, hoje serviu de suporte para o Ibovespa. Então o Ibovespa recuou até seu topo anterior, onde fez um possível sinal de fundo e pode continuar seu movimento ascendente. Então o Ibovespa, após o belo rally de alta no final do mês de julho, lateralizou um pouco e iniciou um processo corretivo. Bom, eu particularmente acredito que o Ibovespa pode ter feito um fundo nessa região, mas acredito que o mercado tem espaço ainda para corrigir mais. Como nós vimos aqui esse canalzinho de alta, o mercado pode voltar a testar essa banda inferior do canal. Colocando aqui até umas médias móveis, nós podemos ver que o mercado voltou para sua média móvel de 20 períodos. Essa média móvel aqui, seria essa linha verde, seria a média móvel de 20 períodos. E interessante, vou tirar um pouco dessas linhas para a gente dar uma analisada melhor, é essa linha vermelha que representa a média móvel de 200 períodos. Podemos ver que o mercado conseguiu trabalhar acima dessa média e agora voltou nessa média. Então acredito que aqui é uma região de briga. Uma região de briga com o mercado. A média móvel de 200 períodos normalmente é um divisor de águas. Quando o papel está em tendência de alta, ele trabalha acima dessa média móvel. Quando o mercado está em tendência de baixa, normalmente ele trabalha abaixo dessa média móvel. Então eu acho que é um divisor de águas interessante. O mercado vai ter uma briga nessa região. Não acredito que durante a semana vai ter muitas variações. Particularmente acredito que vai ser uma semana um pouco de lado pela essa briga que vai ter nessa média móvel de 200 períodos. Mas o viés para o mercado é altista. Nós vamos ver que o fluxo do investimento estrangeiro segue ascendente, segue positivo, o que pode aí impulsionar o mercado para as novas altas. Mas particularmente acredito numa briga nessa região da média móvel que vai servir como suporte para o mercado e vai ser uma semana um pouco tensa lateral para o mercado. Com relação ao Dow Jones, podemos ver que o Dow Jones também teve uma semana de recuo e caiu 3,30, caindo mais do que o nosso mercado. Então o Dow Jones já mostrou uma correção um pouco maior do que o do Ibovespa e segue ainda sem deixar um sinal claro de fundo. O Dow Jones voltou para o suporte que tinha nos 10.350 pontos e perdeu o suporte. Então o Dow Jones não está muito interessante como o Ibovespa. O Dow Jones mostrou mais fraqueza do que o Ibov e pode até, quem sabe, corrigir mais. Então, pelo sinal do Dow Jones, o Ibovespa tem espaço para corrigir mais, pois a correção do Ibovespa com relação ao Dow Jones foi pequena. Então nós não podemos esquecer que nós temos influência do mercado internacional e o mercado internacional não fez sinal de fundo como o Ibov. Então também não descarta a possibilidade do mercado testar patamares mais baixos e fazer um novo fundo. Claro que o Ibovespa está dando um sinal de fundo, mas é possível ele fazer um fundo diferente. Dando uma analisada no dólar futuro, podemos ver que o dólar está fazendo um movimento lateral neste momento. O dólar respeitou seu suporte que tinha os 1.765 pontos, essa região aqui onde ele ficou de lado, voltou a fazer um movimento ascendente e agora lateralizou um pouco, sentindo essa resistência dos 1.788 pontos. Então o dólar também segue lateral no curto prazo e isso que pode definir o nosso mercado também no curto prazo, pois se o dólar não tem muitas variações, é possível também o nosso mercado ficar um pouco lateralizado. Interessante também a gente dar uma analisada no IBX50. Nós podemos ver o movimento do IBX. Podemos ver que o IBX também fez o sinal de fundo, tentou fazer um movimento ascendente, não teve força, recuando, fazendo assim uma leve alta, subindo 0,20, praticamente um movimento lateral. Então o IBX também segue fazendo um sinal de fundo, mas ainda acredito na lateralização do mercado no curto prazo. Dando uma olhada no Ibovespa dolarizado, nós podemos ter uma noção de como o mercado internacional está vendo o Ibovespa. E interessante ver que nós não temos uma grande variação com relação ao Ibovespa dolarizado. O mercado segue forte também para os estrangeiros, fazendo possível ação de fundo e podendo continuar o seu movimento ascendente. O Ibovespa dolarizado não tem grandes divergências com o índice em preço real.
Então para o Ibovespa fez o recuo até o topo anterior, cara de fundo, é possível continuar seu movimento ascendente, mas particularmente acredito numa briga nessa região da média de 200 períodos, vai ser um ponto bom de inflexão do mercado, colocando aqui novamente a média móvel. Vai ser um ponto bom de inflexão no mercado. E acredito que a briga vai ser boa entre essa média de 20 e 200 períodos. Normalmente quando os dois se batem, o mercado não fica definido no curto prazo. Bom, dando agora uma olhada no VIX, o índice do medo, o índice que mede a volatilidade do mercado. Podemos ver que o VIX fechou a semana no patamar dos 26 pontos, o que é um patamar um pouco elevado, na minha opinião. Estou torcendo para o VIX voltar para o patamar abaixo dos 20. Então o VIX seguiu fazendo novamente um movimento ascendente e sentiu uma resistência que tinha nos 27,5 pontos. Então o VIX voltou a subir, mostrando que a volatilidade do mercado continua aí, sentiu a resistência dos 27,5. Seria interessante ele não romper essa resistência e ficar por aí, retornar novamente com o patamar mais baixo dos 22 pontos, 20 pontos. Então o VIX seguiu fazendo um movimento ascendente, sentiu a resistência, seria interessante ele não romper essa resistência. Pois se o VIX romper essa resistência no patamar dos 27,5 pontos, ele só tem outra resistência agora na casa dos 38 pontos. Então o VIX fica com um caminho livre para fazer um movimento ascendente, o que indica que pode aumentar a volatilidade do mercado, consequentemente aumentar o risco e consequentemente nossa bolsa também pode testar patamares mais baixos. Então o VIX segue em região de resistência, seria interessante ele não conseguir romper essa resistência para assim melhorar nosso mercado. Bom mesmo é quando o VIX perder suporte que tem na região dos 21 pontos. Perdendo suporte, provavelmente acredito que o VIX irá voltar a testar a casa dos 20 pontos. Então, torço para o VIX voltar para a casa dos 20 pontos, trabalhar abaixo desse patamar, assim acredito que as operações serão mais tranquilas. Mas neste momento o VIX voltou a subir, voltou a preocupar o mercado, o que mostra que podemos ter um pouco de dificuldade na hora de montar as operações, pois a volatilidade do mercado está maior. Bom, dando agora uma olhada nos contratos em aberto, podemos ver que a linha azul representa o Ibovespa e a linha vermelha representa os contratos em aberto por parte dos estrangeiros. Podemos ver que a semana teve um movimento corretivo e os contratos em aberto também caíram. O interessante foi que eles não perderam a mínima de agosto. Então, apesar do recuo dos contratos em aberto por parte dos estrangeiros, os contratos não perderam sua mínima do mês de agosto, mostrando que o mercado pode ficar um pouco lateral. Então os contratos em aberto fizeram um movimento lateral, não conseguiram perder a mínima de agosto, seguem testando patamares mais baixos, lógico, acompanhou a queda do mercado, mas ainda assim essa queda não foi acentuada para chegar a testar a mínima durante o mês de agosto. Então segue lateralizado no curto prazo o saldo dos contratos em aberto por parte dos estrangeiros. Dando uma olhada ao fluxo durante o mês, podemos ver que o fluxo começou ascendente durante o mês de agosto e tivemos já um recuo. Então o fluxo pode estar voltando para o seu ponto inicial do mês, o que mostra também que o mercado pode voltar a lateralizar. Claro, se o fluxo não continuar a diminuir. Então o fluxo teve um recuo já nos últimos pregões do mês de agosto, indicando já um movimento corretivo e pode corrigir um pouco mais, quem sabe, ou ficar nessa região de preços e lateralizar. Dando uma olhada no saldo de investimento pessoa física, podem ver que o saldo foi inverso. Então, saldo de pessoas físicas durante o mês de agosto voltou a subir, ou seja, a pessoa física voltou a comprar bolsa quando o mercado começou a cair. Então, saldo de investimento de pessoa física segue ascendente no curto prazo e o saldo de investimento estrangeiro segue um pouco baixista, como nós podemos ver, mas voltando para o patamar inicial do mês de agosto. Aparentemente, está indicando que o mercado pode ficar um pouco lateralizado, um pouco turbulento nessa região. Como eu já havia até comentado anteriormente, essa região das médias móveis normalmente pode causar um pouco de incerteza no mercado e ficar indeciso no curto prazo.